bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, para mais um vídeo sobre agora campo elétrico. Legal? Isso é uma grandeza física muito importante para que nós possamos dar sequência ao nosso estudo da eletrostática, tá? Mas muitas vezes ela vira uma pedra no sapato do estudante. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre as definições que nós queremos trabalhar sobre campo elétrico, o que isso representa, o que essa grandeza de fato vai ser útil para você. E quando eu falo para você, eu estou pensando muito na possibilidade de você responder os exercícios, entender a contextualização da figura do exercício e saber o que isso aqui representa, tá? É uma grandeza muito abstrata. Muitas vezes você vai pensar assim, poxa, já vem essa aula de novo, campo elétrico, caramba, eu não entendo nada disso, tenho dificuldade enorme, é seta para um lado, é seta para outro, é conta para um lado, é conta para outro. Vamos entender certinho o que isso aí significa, tá? Então, antes de trabalharmos lá o campo elétrico, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós já temos noção do que é a carga elétrica e já temos noção do que é a força elétrica. Então, se eu pegar uma carga elétrica positiva, outra carga elétrica positiva, chamar essa daqui de Q1, chamar essa daqui de Q2, Q maiúsculo ou Q minúsculo, essas duas cargas separadas por uma distância D, eu posso medir a interação entre elas. Eu posso dar um número, eu posso trabalhar um módulo do fenômeno físico natural que acontece entre elas. Então, duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Nós já vimos aqui, já mostrei a vocês a ideia dos ímãs, né, como trabalhar os ímãs, e vimos que os ímãs têm momentos em que eles se repelem dependendo da posição que você coloca dois ímãs frente a frente. Isso é um fenômeno natural. Então essa força aqui é a força coulombiana, nós já aprendemos a calcular, né? Nós temos essa força como sendo o produto K, Q1, Q2 dividido pela distância ao quadrado. E não esquecer que eu trabalho com os módulos quando eu penso aqui em aplicar a lei de Coulomb. Mas o que me interessa saber agora? Se existe essa interação entre duas cargas, eu vou agora pensar em visualizar, tentar compreender essa força de uma forma diferente. Eu vou tentar visualizar essa força sem, por exemplo, ela estar acontecendo, sem ela estar sendo trabalhada entre duas cargas. Essa é a primeira ideia intuitiva sobre o que é o campo elétrico. Legal? Então nós vamos trabalhar esse conceito aqui de uma forma um pouco mais abstrata, um pouco mais associada a uma projeção. Então olha só, eu tenho uma carga aqui Q1 e tenho uma carga Q2. Se eu tirar essa carga Q2 aqui, o que acontece? É o nosso intuito. Se eu tirar essa carga Q2, ela deixa de sofrer a ação dessa força e deixa de provocar ação na outra carga, força na outra carga. Então, para ação e reação, vai deixar de existir, porque a força, para existir entre as duas cargas, é preciso que exista uma interação entre duas cargas. Mas, continuando com essa carga, eu fico com uma região, uma área em volta dela, em que ela cria influência elétrica. E eu quero começar a medir isso. Então, por exemplo, a outra carguinha estava aqui, ó. Lembra? Ela estava àquela distância D. Aquela carguinha Q2 já não existe mais. Mas eu posso dizer que essa carga Q1 continua influenciando esse ponto onde estava a carga Q2. Essa influência que ela continua criando aqui me dá uma noção que, se eu voltar com a carga Q2, a força que essa provoca nessa volta a acontecer. Se eu tiro essa carga daqui, não existe mais força, mas eu continuo com a influência elétrica que essa cria no ponto. Tanto que se eu voltar com a carga Q2 para cá, a força volta a acontecer. Então eu vou começar a buscar a compreensão sobre essa influência no ponto. Então eu vou analisar o ponto, que
está sendo afetado pela carga Q1. Essa projeção da possível força que vai acontecer quando eu volto com a Q2 é a primeira ideia intuitiva que nós precisamos para a compreensão do campo elétrico. Legal? Então nós vamos agora fazer uma aplicação mais formal do que o campo elétrico, para nós pensarmos inclusive na ideia da equação. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma carga elétrica aqui. Vou chamar essa carga elétrica de Qzão. Essa minha carga elétrica é o meu objeto de estudo. Eu quero estudar o que essa carga elétrica faz. Ó. Então, esse aqui é o meu objeto de estudo. Legal? Tanto que eu posso chamar essa carga aqui de carga geradora. Ok, galera? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga elétrica aqui, vou escolher um ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, legal? Vou medir a distância dessa carga até esse ponto, vou chamar essa distância de dA. Nesse ponto, eu não tenho outra carga. Eu só escolhi o ponto que pode ser trabalhado em função dessa carga, tá? Esse meu objeto de estudo, como eu não quero trabalhar as influências sobre ele, eu vou então trabalhar essa carga como sendo uma carga fixa. Ela está aqui parada. Então não me interessa possíveis forças que vão aparecer nela, sim forças que ela provavelmente pode exercer. Tá? Nesse ponto aqui, eu digo que essa carga cria uma influência elétrica de tal forma que, se eu colocar outra carga aqui, ela vai ficar submetida à ação de uma força elétrica a partir dessa. Lógico que para cada ação tem sempre uma reação. Bom, então essa carga elétrica eu vou afirmar que ela cria um campo elétrico nesse ponto. O campo elétrico que ela cria aqui faz com que outra carga colocada no ponto A sofra a influência de uma possível força elétrica, uma força coulombiana. Essa é a primeira ideia sobre campo elétrico. Veja, apesar da palavra campo, para muitos alunos, da ideia de área, de região, isso não é a informação correta. Então, não é a região em volta da carga, o campo elétrico. O campo elétrico é a grandeza física em um ponto que vai me dar a noção que essa carga aqui pode fazer sobre outra colocada ali em função da força. Tá? Então, veja bem, o que eu vou fazer? Eu quero medir o campo elétrico do ponto A. Então, aqui eu vou colocar uma outra carguinha, colocar uma carguinha também positiva, que eu vou chamar de Qzinho. Tá? Essa carga Qzinho aqui, ela é a minha carga que vai ser usada para eu trabalhar, para eu entender o valor, a direção e o sentido do campo no ponto A. Então, essa carga aqui é chamada de carga de prova. Certo? Vou colocar entre aspas aqui. Ela é uma cobaia. Esse cara aqui cria o campo no ponto e eu quero entender porque esse é o meu objeto de estudo. Tá? Quando eu colocar essa carga do jeito que está aqui, vamos supor que essa daqui também seja uma carga positiva. Entre essas duas aparece uma força de repulsão. Força F. Ok? Lógico que para aquela ação tem outra reação. Mas como essa daqui está fixa, não quero saber das forças atuando nela, e sim nessa. A medida do meu campo elétrico é a seguinte. O campo elétrico no ponto A, por definição, vai ser a razão entre o valor da força elétrica sobre a carga de prova que eu coloquei ali, a minha cobaia. Tá? A força elétrica ela é medida em newtons e a minha carga em coulomb. Então a unidade do campo elétrico vai ser newton por coulomb. Aí, lógico,
ficou uma coisa bem formal, ficou a definição do campo. O campo é a razão entre a força sobre a carga de prova colocada no ponto. Então, o campo elétrico no ponto A é a força entre as duas cargas em cima da carguinha que foi colocada no ponto A. Mas aí você vai pensar assim, poxa, mas tudo bem. Aí, definição é definição. O que isso significa de uma forma mais coerente? Quero que você entenda o seguinte. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu coloquei nesse ponto A uma carga Qzinho de 1 coulomb. Exemplo bem simples. E sobre ela atuou uma força, né, referente às duas, uma força de 2 newtons. Fica fácil a conta. O que isso quer dizer? Eu quero agora que você entenda o seguinte. A minha carga geradora grandona Qzão, tá aqui. Eu escolhi o ponto A uma distância D qualquer, coloquei uma carguinha aqui de quanto? Outra carguinha positiva de 1 coulomb, e ela ficou submetida a uma força de 2 newtons. Então quer dizer que o campo elétrico no ponto A é igual a 2, a força, dividido por 1, a carguinha de prova que eu coloquei ali. Então o campo elétrico no ponto A gerado pela carga Qzão, 2 newtons por coulomb. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, eu já sei a informação sobre o ponto, 2 newtons por coulomb. Informação sobre o ponto da grandeza física, da interação física criada pela Qzão. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa carga daqui e vou continuar pensando só no ponto agora. No ponto eu sei que eu tenho um campo de 2 newtons por coulomb. O que isso significa? Vou colocar aqui de uma maneira bem simplificada. Isso aqui é uma condição. Significa o seguinte, se eu colocar uma carga de 1 coulomb ali, a força sobre ela vai ser o equivalente a 2 newtons. Certo? Então beleza, vamos lá. Então quer dizer que se eu colocar uma carga de 1 coulomb aqui, a força sobre ela é 2 newtons. Então se eu colocar uma carga Qzinho aqui de 5 coulombs, qual vai ser a força sobre ela? Proporcionalmente à interação que essa daqui vai criar. Se eu colocar uma outra carga positiva de 5 coulombs, eu vou pensar, se eu coloco 1 coulomb, 2 newtons. Se eu colocar 5 coulombs, 10 newtons de força sobre ela, ou seja, eu multipliquei por 5, multipliquei por 5. Então, o que eu tenho aqui agora é uma informação muito importante sobre o ponto. Tudo que eu quero saber agora sobre possíveis forças, eu tenho noção de trabalhar. Então você está me dizendo que se eu colocar então uma carguinha aqui de 0,5, ou seja, metade do meu padrão, se eu colocar meio coulomb, a força que vai aparecer é metade da força. Então ela vai receber uma força de 1 newton. Então a partir do momento que você descobre qual é o campo elétrico do ponto, você sabe tudo o que pode vir a acontecer com uma carga que for colocada naquele ponto. Está aqui o ponto A. Se eu escolhesse um ponto B, a uma distância um pouquinho diferente, e falasse para você, olha, fiz a conta, o campo elétrico no ponto B vale 1 newton por coulomb. Certo? Se eu falar isso, quer dizer o quê? Se eu colocar uma carguinha no ponto B de 1 coulomb, a força sobre ela é de 1 newton. Se eu colocar uma carguinha de meio coulomb, a força sobre ela é meio newton, que o padrão aqui é 1 para 1. Tudo bem, galera? Então, olha só, o que o campo elétrico te informa? Ele te dá informações sobre a força elétrica que vai atuar sobre cargas naquele ponto. Então, se eu chegar agora para você e falar assim, olha, tá vendo esse ponto aqui no espaço? Ó? Não interessa quem está criando o campo elétrico aqui, mas o campo elétrico aqui, ele vale 20 newtons por coulomb. O que isso quer dizer?
Se eu colocar uma carga de 1 coulomb aqui, a força sobre ela vai ser 20 newtons. Não interessa o que está criando. Então, interessa agora que eu tenho informação sobre o ponto. E eu tenho informação da força sobre cargas que vão ser colocadas nesse ponto. Então, quando eu tenho o campo elétrico de um ponto, eu sei o que vai acontecer com possíveis cargas que vão ser colocadas naquele ponto a respeito da força elétrica. Então, eu tenho uma informação importantíssima a respeito de forças. Legal? Então, o campo elétrico, ele é uma informação muito importante sobre a grandeza força. E aí nós vamos bater naquela tecla. Força é uma grandeza vetorial. Se força é uma grandeza vetorial, eu já vou pensar na seguinte possibilidade. Ó. Se força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico que vai explicar essa grandeza vetorial também tem que trazer consigo módulo, direção e sentido. Se eu preciso ter essa noção completa de módulo, direção e sentido, essa daqui também. Então eu tenho uma grandeza vetorial, uma grandeza escalar e outra grandeza vetorial. Tá? Se eu quisesse, eu poderia também submeter essa equação assim, escrever dessa maneira. Campo elétrico é igual a força vezes a carguinha elevada a menos 1, se eu quiser subir. Então, tanto na forma de razão quanto na forma de produto, eu vou buscar a compreensão da ideia também do vetor. Legal? Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha só. Quando você chega em uma cidade, você mora em algum local onde você tem uma voltagem da rede local, aqui, por exemplo, em Brasília, voltagem, a DDP, que nós trabalhamos no nosso dia a dia, no popular, né? Pensando nas tomadas da nossa casa, nós trabalhamos com 220 volts. O que significa uma tomada com 220 volts? Vou fazer um desenho bem simples aqui. Se eu tenho uma tomada com 220 volts, que é a tomada que eu tenho aqui na minha casa, significa o seguinte: qualquer aparelho que eu ligue aqui, ele está submetido a uma DDP de 220 volts, que tem por significado 220 joules por coulomb. Depois nós vamos trabalhar potencial elétrico e vamos definir isso aqui com mais tranquilidade. Mas eu quero que você entenda o seguinte: quando eu sei que a minha tomada tem 220 volts, eu sei o seguinte: ela, com algum aparelho ligado ou não a ela vai ter a possibilidade de me fornecer 220 joules para cada 1 coulomb. Quando eu ligar um aparelho a ela, dependendo do aparelho, eu vou ter uma quantidade de carga sendo trabalhada e aí uma quantidade de energia proporcional a isso. Então, quando eu ligo, por exemplo, o meu chuveiro a 220 volts, né, em 220 volts, e ligo a minha televisão em 220 volts, eu estou submetendo ambos a um padrão. Se o meu chuveiro vai trabalhar com uma quantidade de coulombs e a minha televisão com outra quantidade de coulombs num intervalo de tempo definido, isso aí é o comportamento associado a cada resistência elétrica que nós vamos ver depois na sequência. Legal? Mas eu quero que você entenda que o campo elétrico é uma grandeza muito importante que está associada ao quê? Está associada a nos dar informações sobre a força. Bem, galera? Vou apagar aqui o quadro, você vai esperar um minutinho. Na sequência, nós vamos falar da parte vetorial. Isso aí, galera.